Como o Espírito Santo faz milagres quando vós se confia. Você já se perguntou por que, em alguns momentos de nossa vida, parece que Deus está distante e não vemos nenhuma mudança, apesar de nossas orações e esforços? A resposta pode estar em um aspecto simples, mas profundo da nossa fé: a confiança no Espírito Santo. Quando falamos de milagres, muitas vezes nossa mente é levada para grandes manifestações sobrenaturais, curas instantâneas ou soluções rápidas para problemas. Mas a verdadeira chave para acessar o poder do Espírito Santo e testemunhar milagres não está em uma busca frenética por sinais extraordinários. A chave está em confiar plenamente no Espírito Santo. Quando confiamos nele, estamos abrindo as portas para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas de maneira direta e transformadora. A confiança não é algo que se desenvolve da noite para o dia. Ela é construída através da entrega diária e da rendição ao Espírito Santo, sabendo que Ele tem o controle total de nossa vida. Não é sobre entender tudo, não é sobre ter todas as respostas ou ver resultados imediatos. A confiança verdadeira é aquela que permanece firme mesmo quando não vemos nada acontecendo no exterior. E é essa confiança que ativa o poder de Deus para fazer milagres, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando Jesus falou sobre a fé e a confiança, ele nos ensinou que a confiança verdadeira não é simplesmente esperar por algo de Deus, mas acreditar que Ele é capaz de fazer o impossível. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, ele diz: "Se podes, tudo é possível àquele que crê." É claro, a fé é um elemento essencial, mas a confiança verdadeira no Espírito Santo vai além da simples crença em algo. Ela é uma rendição completa à sua vontade, acreditando que Ele é capaz de operar em nossa vida da forma que mais glorifica a Deus. Mas por que a confiança é tão importante? Porque sem confiança não podemos acessar o poder do Espírito Santo. O Espírito, que foi enviado para ser nosso consolador, nosso guia e nosso poder, precisa da nossa abertura e confiança para operar. Ele não força ninguém a receber seus milagres. Ele convida a confiar, e é esse ato de confiar que abre o caminho para a intervenção divina. A confiança no Espírito Santo não significa que você não passará por dificuldades ou desafios. Pelo contrário, confiar no Espírito significa que, mesmo nas dificuldades, sabemos que Ele está conosco e Ele é capaz de transformar qualquer situação para nosso bem. Confiança não é uma isenção de lutas, mas é uma garantia de que, no meio das lutas, a presença e o poder de Deus são mais que suficientes. Hoje, pergunte a si mesmo: você está disposto a confiar no Espírito Santo? Está pronto para entregar seus medos, suas dúvidas e seus problemas para Ele e permitir que Ele faça o impossível? Quando você confiar no Espírito Santo de todo o coração, você abrirá as portas para ver o sobrenatural se manifestar em sua vida. A confiança é a chave para acessar os milagres. O Espírito Santo está esperando para agir, mas ele precisa da sua confiança para mover-se. Então, o que você está esperando? Confie plenamente no Espírito Santo e prepare-se para ver milagres acontecerem em sua vida. O poder silencioso da confiança é quando você não vê, mas crê. Quando você decide confiar no Espírito Santo, algo profundo começa a acontecer, mesmo quando seus olhos não podem ver a mudança. E confiança é uma ação invisível que começa no coração e se manifesta nas atitudes. O poder do Espírito Santo muitas vezes opera no silêncio, antes de qualquer sinal visível de transformação. Muitas vezes esperamos ver uma mudança instantânea, um milagre imediato, uma resposta rápida. Mas o Espírito Santo nos ensina que muitas vezes o maior milagre está no processo, na confiança que mantemos mesmo quando não há nada visível acontecendo.
O fato de você confiar no Espírito Santo, mesmo sem ver a resposta imediata, já é um milagre em si, porque essa confiança ativa o poder de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia nos lembra: porque andamos por fé e não por vista. Aqui, Paulo nos ensina que a fé não depende das circunstâncias visíveis, mas de uma confiança no que Deus está fazendo por meio do Espírito Santo, mesmo quando não podemos ver com nossos olhos naturais. A confiança no Espírito não é algo que depende de nossas emoções ou da nossa compreensão do que está acontecendo. Ela é uma entrega, uma fé tranquila e certa de que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece calmo e silencioso. Parece estranho, não? Em um mundo tão acelerado, queremos respostas imediatas. Queremos ver a solução do nosso problema na hora. Mas o Espírito Santo frequentemente trabalha de maneira silenciosa e gradual, revelando seu poder de formas que não podemos compreender à primeira vista. É como um semeador que planta uma semente na terra. A semente não cresce imediatamente, mas com o tempo ela começa a germinar. Da mesma forma, quando confiamos no Espírito Santo, mesmo no silêncio, algo profundo está acontecendo dentro de nós. Ele está trabalhando nos bastidores para nos transformar e nos preparar para os milagres que virão. O Espírito Santo é o agente de transformação em nossa vida, e muitas vezes ele começa a trabalhar em áreas que não conseguimos ver de imediato. Ele trabalha no nosso caráter, em nossos pensamentos, em nossa forma de enxergar a vida. Ele prepara o terreno da nossa alma para que o milagre possa surgir no tempo certo. E é nesse tempo de espera, quando confiamos e não vemos mudanças imediatas, que o Espírito Santo está refinando nossa fé e nossa paciência. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus diz a Tomé: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A verdadeira confiança no Espírito Santo é aquela que crê sem ver, que acredita em seu poder, mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar. E é exatamente nesse momento de silêncio que Deus trabalha no invisível, preparando o terreno para a mudança que virá. Se você está em um momento de espera, onde não consegue ver as respostas de Deus ou os milagres acontecendo, não desanime. A confiança que você exerce agora é o que ativa o poder de Deus em sua vida. Mesmo sem ver, saiba que o Espírito Santo está agindo em seu favor, trabalhando em áreas que você não pode ver e preparando tudo para a manifestação do milagre no tempo certo. Quando você coloca sua confiança no Espírito Santo, você está permitindo que Ele trabalhe de forma invisível e silenciosa, mas incrivelmente poderosa. Confie no processo, mesmo quando não há sinais visíveis, pois o Espírito Santo está te guiando para a transformação que você tanto espera. A confiança que precede o milagre e prepara o caminho para a intervenção divina. Você sabia que a confiança no Espírito Santo não apenas prepara você para receber o milagre, mas também é o primeiro passo para que o poder de Deus se manifeste de maneira sobrenatural? Antes de qualquer milagre acontecer, o coração precisa ser preparado. A confiança é a chave que abre a porta da intervenção divina. Muitas vezes, buscamos respostas e soluções rápidas, sem perceber que o milagre começa na nossa disposição de confiar em Deus, mesmo antes de vermos qualquer mudança em nossa situação. Quando você confia no Espírito Santo, você está permitindo que Ele preencha as lacunas da sua vida e inicie a obra milagrosa, mesmo antes da manifestação visível. A confiança não espera pela prova, mas crê no invisível, confiando que Deus está agindo mesmo quando não há sinais visíveis. Em Marcos capítulo 5, versículo 34, vemos o exemplo da mulher com a hemorragia, que ao tocar a veste de Jesus, teve sua cura. Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal.
A mulher não sabia como seria a cura, mas sua confiança em Jesus foi o que abriu o caminho para a intervenção divina. Ela não precisou ver o milagre acontecer para confiar em Jesus. Sua fé foi a preparação para a ação sobrenatural do Espírito Santo. A confiança que precede o milagre não é uma confiança superficial, mas uma confiança que vem de um coração rendido, de uma mente que acredita que Deus tem o poder de transformar qualquer situação, não importa quão difícil ela seja. A confiança no Espírito Santo nos faz entender que Deus já está trabalhando, mesmo quando não vemos nenhuma evidência imediata. É como quando você planta uma semente na terra. Você não vê o que está acontecendo lá embaixo, mas você sabe que há uma transformação acontecendo. O mesmo ocorre em sua vida. Quando você confia no Espírito Santo, algo invisível está sendo preparado para se manifestar. O Espírito Santo começa a trabalhar em você antes que o milagre aconteça. Ele começa a moldar seu coração, fortalecer sua fé e te preparar para receber a intervenção divina de maneira poderosa. Muitas vezes, o milagre não acontece de maneira instantânea, mas a confiança no Espírito Santo acelera o processo. Quanto mais você confia, mais você está alinhado com o plano de Deus, permitindo que Ele mova as peças do seu quebra-cabeça divino. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se crê. A confiança no Espírito Santo vai além de uma crença racional. Ela é a certeza de que, mesmo quando não podemos ver o que está acontecendo, Deus está preparando o caminho para a manifestação de seu poder. O milagre não acontece por acaso. Ele acontece quando o coração está preparado para confiar no Senhor de forma plena. Deus está esperando sua confiança para começar a agir em sua vida. O Espírito Santo não precisa de provas ou sinais visíveis para começar sua obra. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Quando você confia, você está dizendo a Deus: eu creio que, mesmo sem ver, tu estás trabalhando para me abençoar. Essa confiança não é uma espera passiva, mas uma atitude ativa de rendição ao poder e à vontade de Deus. Hoje, se você está em uma situação que parece sem solução, comece a confiar no Espírito Santo. Prepare o terreno do seu coração e da sua mente para o milagre que Deus está prestes a realizar. Quando você confia, você permite que Deus comece a trabalhar e logo você verá os frutos dessa confiança se manifestando de maneira sobrenatural. O Espírito Santo como sua força quando você está fraco. Nos momentos de fraqueza, quando os desafios parecem intransponíveis e a batalha parece estar perdida, é natural tentar encontrar forças dentro de nós mesmos. No entanto, é exatamente nesse ponto de fraqueza que o Espírito Santo se revela como nossa verdadeira fonte de força. A verdadeira força não vem de nós, mas da confiança no Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar qualquer obstáculo. Quando você está cansado, esgotado e sem forças, é fácil sentir que o fim está próximo. Mas o Espírito Santo não só vem ao nosso encontro quando nos sentimos fracos, ele nos fortalece de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Muitas vezes, queremos lutar nossas batalhas com nossas próprias forças, mas o Espírito Santo nos ensina que não precisamos lutar sozinhos. Ele está conosco, pronto para nos dar o poder que não temos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo fala sobre sua própria fraqueza. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossa fraqueza e nossa incapacidade, é quando a força de Deus se aperfeiçoa em nós. O Espírito Santo não apenas nos acompanha nas batalhas da vida, mas nos capacita a vencê-las. Quando confiamos nele, não somos mais limitados pela nossa própria força,
mas somos impulsionados pela sua força, que é ilimitada. A chave aqui está na entrega. Precisamos reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. Quando entregamos nossas lutas ao Espírito Santo, ele vem com uma força sobrenatural que nos dá coragem, resistência e perseverança. Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem seguir em frente, mesmo após grandes perdas ou dificuldades? A resposta está no Espírito Santo. Ele é a força invisível que sustenta, que nos dá a capacidade de não desistir, mesmo quando tudo dentro de nós quer ceder. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, somos chamados a nos revestir da força do Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não significa que, de repente, nos tornamos fortes por conta própria. Significa que nos vestimos da força do Espírito Santo, confiando que, quando não temos forças, Ele as traz para nós. Ele nos dá força para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando confiamos no Espírito Santo, não estamos mais lutando com as nossas próprias armas. Estamos lutando com o poder de Deus, que é mais forte do que qualquer problema ou adversidade. Você já percebeu que muitas vezes, quando nos sentimos mais fracos, é quando Deus age de maneira mais poderosa em nossas vidas? Isso acontece porque no momento da fraqueza, a glória de Deus pode ser revelada de maneira plena. A nossa batalha, seja ela emocional, física ou espiritual, não precisa ser enfrentada sozinhos. Quando o Espírito Santo se torna a nossa força, não há obstáculos que não possamos superar. Ele é a força que nos mantém firmes, que nos impulsiona para a frente, que nos dá a capacidade de ver além do momento atual e alcançar as vitórias de Deus para nossas vidas. Hoje, se você está se sentindo fraco, desanimado ou incapaz de continuar, entregue sua luta ao Espírito Santo. Ele é a força que você precisa. Confie nele para renovar suas forças, para trazer a coragem e a persistência que você precisa. O Espírito Santo não apenas te acompanha nas dificuldades, mas ele te fortalece para vencer. Porque a vitória não é sua, mas é a vitória de Deus em sua vida. A resposta de Deus, quando você confia na ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando colocamos nossa confiança no Espírito Santo, algo poderoso começa a acontecer. A resposta de Deus é ativada. Muitas vezes procuramos desesperadamente por respostas, sinais ou intervenções divinas, mas o que Deus deseja de nós é uma confiança total no seu poder e no seu plano. Quando confiamos no Espírito Santo, estamos, na verdade, liberando a ação sobrenatural de Deus em nossa vida. E é nesse ponto que os milagres começam a se manifestar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, a palavra nos ensina: peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A confiança é essencial para que Deus atue. Sem confiança, não podemos ver a manifestação do poder de Deus. A fé e a confiança no Espírito Santo são o que permitem que Deus responda às nossas orações, que Ele entre em ação para realizar milagres. Quando você confia plenamente no Espírito Santo, você está dizendo: Senhor, eu acredito que o teu poder é maior do que qualquer situação que estou enfrentando, e eu me entrego à tua vontade. Isso ativa a intervenção divina. A resposta de Deus muitas vezes vem de maneiras inesperadas, mas sempre de acordo com o que é melhor para nós. A confiança nos coloca em um lugar de rendição, onde podemos ver a mão de Deus trabalhando de maneiras que não poderíamos ter imaginado por conta própria. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Espírito Santo
é a resposta de Deus para todas as nossas necessidades. Quando pedimos com fé, confiando em sua bondade e sabedoria, Deus não apenas nos dá o que precisamos, mas também nos envia a presença e o poder do Espírito Santo para nos ajudar a viver de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo não é apenas um auxílio no momento da necessidade. Ele é a própria manifestação do poder de Deus em nós e ao nosso redor. Quando confiamos no Espírito, ele se move em nosso favor, derramando graça, sabedoria e poder para que possamos superar nossos desafios e experimentar a vitória de Deus. A confiança no Espírito Santo não apenas prepara o caminho para os milagres, mas garante a resposta de Deus em nossas vidas. Lembre-se de que, ao confiar no Espírito Santo, você não está apenas esperando que Deus haja de forma visível e imediata. Você está permitindo que Ele trabalhe nos bastidores, realizando o que você não pode fazer por si mesmo. Ele se torna o agente de transformação em sua vida, trabalhando na sua mente, no seu coração e nas suas circunstâncias. O Espírito Santo conhece o que é melhor para você e sabe o tempo perfeito para a manifestação do milagre. A resposta de Deus não será retardada, mas virá na hora certa, quando você confiar plenamente no seu poder e no seu plano. É a confiança no Espírito Santo que prepara o cenário para que Deus se mova de maneira sobrenatural em sua vida, seja para curar, restaurar ou abrir portas onde antes não havia nenhuma. Hoje, entregue suas preocupações e desafios ao Espírito Santo. Confie nele para agir da melhor maneira possível em sua vida. Lembre-se de que quando você confia, a resposta de Deus não é apenas uma solução imediata, mas uma intervenção sobrenatural que muda o curso das coisas, trazendo vitória, paz e milagres de acordo com a sua vontade. Superando a dúvida e como a confiança no Espírito Santo remove os bloqueios espirituais. A dúvida é um dos maiores obstáculos que nos impede de ver os milagres de Deus se manifestando em nossas vidas. Mesmo quando oramos e buscamos a intervenção divina, muitas vezes permitimos que a dúvida se instale em nossos corações, criando barreiras invisíveis que impedem o fluxo do poder de Deus. Mas quando confiamos plenamente no Espírito Santo, esses bloqueios espirituais são removidos, permitindo que a ação sobrenatural de Deus aconteça de maneira plena. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, vemos que a dúvida é comparada a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. A dúvida nos torna instáveis, nos impede de manter o foco naquilo que Deus pode fazer por nós. A confiança no Espírito Santo, por outro lado, traz uma estabilidade espiritual. Quando confiamos em Deus, nossa fé é fortalecida e nos tornamos firmes, sem vacilar diante das adversidades e desafios. Quando a dúvida nos domina, podemos até começar a questionar se Deus realmente pode ou quer agir em nossa vida. Nos momentos de crise, é fácil deixar que os pensamentos negativos e as incertezas nos afastem da verdade de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Mas quando confiamos no Espírito Santo, ele afasta a dúvida e nos ajuda a ver com clareza a verdade de que Deus é fiel e sempre está pronto para intervir em nossa vida. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, encontramos o homem que pediu a Jesus para curar seu filho dizendo: "Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade." Este homem estava lutando contra a dúvida, mas fez uma oração sincera pedindo ajuda. Ele confiou que Jesus poderia ajudá-lo, mesmo em sua dúvida. O Espírito Santo trabalha de maneira semelhante em nossas vidas. Quando confiamos, mesmo que nossa fé ainda seja pequena, o Espírito nos ajuda a superar a dúvida e a abrir espaço para o milagre acontecer.
Os bloqueios espirituais causados pela dúvida podem criar uma parede entre nós e a ação sobrenatural de Deus. A dúvida muitas vezes nos faz olhar para as circunstâncias ao nosso redor, em vez de focar na grandeza de Deus. Quando confiamos no Espírito Santo, ele nos ajuda a direcionar o nosso foco para Deus, nos lembrando de sua fidelidade, de sua bondade e de seu poder. A confiança no Espírito Santo nos permite remover os bloqueios espirituais e abrir espaço para a ação divina. Quando confiamos plenamente, podemos ver Deus agir em nossa vida de maneiras que antes pareciam impossíveis. O Espírito Santo, ao remover a dúvida, traz uma paz sobrenatural, permitindo que experimentemos milagres e vitórias, mesmo em meio às dificuldades. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, Paulo nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas a levarmos nossas ansiedades a Deus em oração. Ao fazermos isso com confiança, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. A dúvida não pode coexistir com a paz de Deus. Quando confiamos, a paz do Espírito Santo inunda nossos corações, removendo as barreiras e nos permitindo experimentar a ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Hoje, se a dúvida tem sido um bloqueio em sua vida, confie no Espírito Santo. Ele está aqui para remover essas barreiras, para fortalecer sua fé e para abrir caminho para o milagre que você está esperando. Deixe o Espírito Santo limpar o terreno da sua mente e coração, removendo toda a dúvida e permitindo que você experimente a poderosa intervenção de Deus. Milagres no cotidiano. É como a confiança traz intervenção divina nas pequenas coisas. Muitas vezes associamos milagres apenas aos grandes e dramáticos momentos da vida. Uma cura instantânea, uma solução urgente para um problema grande ou um evento sobrenatural. Mas a verdade é que o Espírito Santo atua também nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E é através da nossa confiança nele que podemos ver sua intervenção divina em momentos aparentemente comuns. A confiança no Espírito Santo não precisa ser reservada para momentos de crise ou quando estamos enfrentando grandes desafios. Deus não é apenas o Deus dos grandes milagres. Ele é o Deus dos detalhes. A intervenção divina pode acontecer em todas as áreas da sua vida, desde a tomada de decisões simples até as interações diárias. Deus está presente e deseja agir em cada aspecto da sua vida, mas é necessário confiar nele para que possamos perceber e permitir que ele se manifeste. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aqui ele nos convida a buscar sua ajuda em todos os aspectos da nossa vida, mesmo nas pequenas coisas. Quando confiamos no Espírito Santo para nos guiar e nos ajudar, ele se faz presente nas áreas do nosso cotidiano. A confiança no Espírito Santo abre o caminho para milagres em todas as partes da nossa jornada, não apenas nas grandes crises, mas também nas pequenas questões diárias. Imagine uma situação simples. Você precisa tomar uma decisão importante no trabalho, em sua família ou na sua vida pessoal. Quando você confia no Espírito Santo, ele pode te guiar nas decisões mais sutis. Às vezes, a solução para o problema que parece complexo começa com uma confiança simples, como pedir ao Espírito Santo para iluminar sua mente e ajudar a fazer a escolha certa. Deus se importa com cada detalhe da sua vida e quer agir para te ajudar. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia nos lembra que, aos seus santos, o Espírito de Deus revelou as profundezas de Deus. A confiança no Espírito Santo nos permite experimentar esse nível de revelação nas coisas pequenas, nos momentos do cotidiano,
e não apenas em situações de grande urgência. O Espírito Santo quer nos guiar em cada passo que damos, e confiar nele nos permite acessar sua sabedoria divina, mesmo nas situações mais corriqueiras. É importante entender que milagres não são sempre acontecimentos de grande magnitude. O maior milagre é saber que o Espírito Santo está conosco em todas as coisas, cuidando de nós, orientando-nos e nos abençoando em cada detalhe. Às vezes, vemos milagres no relacionamento com a nossa família, quando estamos esperando por uma mudança de atitude em alguém ou no trabalho, quando precisamos de uma solução criativa para um desafio. Tudo isso é intervenção divina. A confiança no Espírito Santo nos permite perceber o milagre acontecendo em cada detalhe da nossa vida. Quando confiamos no Espírito Santo, ele não apenas nos ajuda a lidar com os grandes problemas, mas também com os desafios diários. Não subestime o poder de Deus nas pequenas coisas. Ele deseja se envolver nas áreas cotidianas e, ao confiar nele, você verá como cada momento pode ser transformado por sua intervenção divina. Se hoje você sente que está lidando com questões simples ou aparentemente sem importância, lembre-se de que Deus deseja intervir em cada parte da sua vida. Quando você confia no Espírito Santo, ele pode transformar até os detalhes mais cotidianos em momentos de bênção e graça. Confie nele e experimente os milagres diários que ele tem para você. A confiança que transforma é como o Espírito Santo muda suas circunstâncias. Em nossa vida, muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis de mudar. Desafios financeiros, relacionamentos quebrados, problemas de saúde ou até questões emocionais profundas. As circunstâncias podem nos fazer sentir impotentes, mas ao confiar no Espírito Santo, podemos experimentar uma mudança radical. A confiança no Espírito Santo não só nos dá força para suportar, mas também tem o poder de transformar as circunstâncias que parecem imutáveis. Quando você confia no Espírito Santo, você não está mais olhando para os problemas com os olhos naturais. Você está permitindo que ele revele uma perspectiva divina sobre suas dificuldades. Isso significa que, em vez de ver apenas as limitações e os obstáculos, você começa a ver as possibilidades e as soluções que vêm do céu. O Espírito Santo nos ensina a olhar além do imediato, além do que nossos olhos podem ver, para perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos lembra de que não devemos nos preocupar com nada, mas devemos apresentar nossas petições a Deus com ações de graças. Quando confiamos no Espírito Santo, não estamos apenas pedindo ajuda em nossas circunstâncias, mas estamos confiando que Deus já tem a solução pronta, mesmo que não a vejamos imediatamente. A confiança nos leva a um lugar de paz, onde mesmo diante da tempestade, sabemos que o Espírito Santo está trabalhando ao nosso favor, mudando nossas circunstâncias. Muitas vezes, nossas dificuldades parecem ser obstáculos sem solução. Mas o Espírito Santo nos ensina que quando confiamos nele, ele pode transformar qualquer situação. Ele pode mudar o nosso coração, transformar as pessoas ao nosso redor, abrir portas que estavam fechadas, ou até trazer uma nova perspectiva sobre algo que parecia sem solução. O poder de Deus, através do Espírito Santo, pode reverter qualquer circunstância e nos guiar para um caminho de restauração. Olhe para a vida de José, um exemplo de alguém que viu suas circunstâncias mudarem completamente através da confiança em Deus. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, depois de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso e esquecido, José pode finalmente olhar para tudo o que passou e afirmar: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
A confiança de José no plano de Deus o levou a uma transformação completa de suas circunstâncias. O Espírito Santo tem o poder de fazer o mesmo em nossas vidas. Quando confiamos, ele nos guia através da dor e da dificuldade, transformando essas experiências em oportunidades de crescimento, aprendizado e bênção. A confiança no Espírito Santo também nos permite ver além das circunstâncias atuais. Às vezes, o que parece ser uma grande dificuldade é apenas uma parte do processo que Deus está usando para nos preparar para algo maior. A confiança em Deus nos permite ver nossa vida de uma maneira mais ampla, entendendo que cada desafio é uma oportunidade para experimentar seu poder de transformação. Você pode estar em um momento de dificuldade, mas lembre-se, a confiança no Espírito Santo transforma suas circunstâncias. Ele pode mudar sua situação financeira, restaurar seus relacionamentos, curar suas feridas emocionais e trazer uma nova direção para a sua vida. A transformação começa quando você decide confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo novo para você. Hoje, se você se encontra preso em uma circunstância difícil, faça a escolha de confiar no Espírito Santo. Ele é aquele que pode transformar o que parece estar perdido e trazer luz onde há escuridão. Confie nele para que ele possa transformar sua vida e suas circunstâncias. O milagre da transformação começa com um simples ato de confiança. O Espírito Santo como seu guia no caminho para o milagre. Quando falamos de milagres, muitos de nós imaginamos eventos repentinos, mudanças rápidas e intervenções imediatas. Mas há algo que é muitas vezes esquecido. O milagre não acontece apenas no ponto final, mas também durante o processo. E é aqui que o Espírito Santo entra como nosso guia. Ele não só nos leva ao destino, mas nos orienta a cada passo do caminho, conduzindo-nos de maneira suave e firme até que o milagre se manifeste. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." O Espírito Santo tem o papel crucial de nos guiar em todos os aspectos da vida, inclusive nos momentos em que precisamos de um milagre. Ele não é apenas o agente do milagre, mas também o guia que nos leva à realização do milagre. Muitas vezes, a diferença entre um milagre que vemos acontecer e um que não vemos está na nossa disposição de seguir a orientação do Espírito Santo. A confiança no Espírito Santo é essencial, porque ele nos guia para o lugar de milagres, nos orienta sobre quando agir, o que fazer e como proceder. Ele nos ensina, nos fortalece e nos direciona, especialmente em momentos de incerteza. A confiança não significa apenas esperar passivamente por um milagre, mas seguir ativamente a direção do Espírito Santo, sabendo que ele está conosco em cada passo. Imagine a jornada de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus o chamou para deixar sua terra e sua família, indo para um lugar desconhecido. Abraão não sabia como as coisas se desenrolariam, mas confiou na direção de Deus. Ele seguiu a orientação divina e foi através dessa confiança que Deus fez um milagre em sua vida, cumprindo a promessa de tornar sua descendência grande. O milagre de Abraão não aconteceu sem que ele confiasse no Espírito de Deus e seguisse sua direção. O Espírito Santo, ao guiar nossos passos, nos ajuda a tomar decisões alinhadas com o propósito de Deus. Ele nos revela, muitas vezes de maneira sutil, a direção a seguir. Às vezes, os milagres não acontecem da forma que esperamos, mas quando confiamos no Espírito Santo, ele nos guia através de cada passo, trazendo soluções que talvez não tivéssemos imaginado. Você pode estar em um lugar onde o milagre parece distante, mas a confiança no Espírito Santo é o que abre o caminho para a manifestação divina. O
O Espírito Santo vai além de nos mostrar o final. Ele nos guia passo a passo, revelando o que devemos fazer, quando devemos agir e, mais importante ainda, nos capacitando a agir com confiança e fé. Cada decisão que tomamos em conformidade com o Espírito é um passo em direção ao milagre que Deus deseja realizar. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, somos ensinados a confiar em Deus de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quando confiamos no Espírito Santo para nos guiar, não estamos confiando em nossa própria visão limitada, mas na direção divina que sempre nos leva ao melhor lugar. O Espírito Santo nos orienta a tomar decisões em alinhamento com a vontade de Deus. E é através dessa confiança que os milagres começam a se desenrolar. Se você está em uma situação onde não sabe qual caminho seguir, onde a dúvida está tomando conta de sua mente, a confiança no Espírito Santo é a chave. Ele é o guia seguro que pode te levar da escuridão para a luz, do medo para a confiança, da dúvida para a certeza de que o milagre é possível. Hoje, ao confiar no Espírito Santo, não apenas espere por um milagre, mas permita que ele guie seus passos. Permita que ele transforme sua caminhada e te leve àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O milagre não está apenas no destino, mas no caminho que o Espírito Santo nos guia todos os dias. O milagre da esperança e como a confiança renova sua fé e esperança. Em momentos de crise e dificuldade, é fácil perder a esperança. Quando as circunstâncias parecem estar contra nós e o futuro parece incerto, a esperança se torna um bem raro e precioso. Mas a verdadeira esperança não depende das circunstâncias externas. Ela é uma confiança inabalável de que, mesmo nas adversidades, Deus está no controle e está trabalhando em nosso favor. Quando confiamos no Espírito Santo, ele é o renovador da nossa esperança, nos lembrando das promessas de Deus e trazendo de volta a fé que parecia perdida. A confiança no Espírito Santo traz uma renovação profunda em nossa fé. Quando escolhemos confiar no Espírito, ele nos capacita a ver além do presente, nos conectando ao propósito eterno de Deus para nossas vidas. Ele nos lembra que nada é impossível para Deus e que o que vemos agora não é o fim da história. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar que Deus nunca nos abandona e que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo ora: Ora, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E quando confiamos no Espírito Santo, ele nos enche de uma esperança que transcende as dificuldades. Uma esperança que vem da certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho e que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Quando a esperança é renovada, a fé é restaurada. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer milagres, mas é confiar que Ele sempre tem o melhor plano para nós. O Espírito Santo nos ensina a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas na sua fidelidade e no seu amor constante por nós. Ele nos lembra de todas as vezes que Deus já foi fiel no passado, e essa lembrança alimenta nossa fé para o que está por vir. A confiança no Espírito Santo nos dá a capacidade de esperar com paciência e confiança, sabendo que, no tempo perfeito de Deus, Ele realizará o milagre que precisamos. Quando a esperança é renovada, o coração é fortalecido. A confiança no Espírito Santo nos ensina a ver o futuro com olhos de fé, confiando que Deus já tem a solução, mesmo que o cenário atual nos diga o contrário. O Espírito Santo nos ajuda a olhar além da nossa dor momentânea e a enxergar o milagre que está prestes a acontecer, nos dando a força para perseverar, mesmo quando tudo parece difícil.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A confiança no Espírito Santo nos dá a capacidade de ver o que ainda não está visível, de acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não se materializaram. A verdadeira esperança não se baseia em circunstâncias visíveis, mas na confiança de que Deus está no controle e que Ele cumprirá sua palavra. Hoje, se você está em um momento de desânimo ou desesperança, confie no Espírito Santo para renovar sua fé. Ele é a fonte da verdadeira esperança, e ao confiar nele, você verá sua fé restaurada. Deus é fiel e Ele nunca falha. Com o Espírito Santo ao seu lado, você pode esperar com confiança, sabendo que mesmo no meio da dificuldade, o milagre está a caminho. Viver além dos limites é como a confiança no Espírito Santo alcança o impossível. Em um mundo onde somos constantemente lembrados de nossas limitações, é fácil cair na armadilha de pensar que nossos sonhos e desejos estão fora do alcance. Quando encaramos desafios imensos, a primeira reação pode ser a de nos sentirmos impotentes, como se o impossível estivesse além de nossas forças. Mas quando confiamos no Espírito Santo, descobrimos que não há limites para o poder de Deus e que Ele pode nos levar a alcançar o que parecia ser impossível. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: "Se podes, tudo é possível àquele que crê." Aqui, Jesus nos desafia a olhar além das nossas limitações humanas e a confiar no poder ilimitado de Deus. Quando confiamos no Espírito Santo, estamos dizendo a Deus que acreditamos que Ele pode fazer qualquer coisa, independentemente do que nossos olhos veem ou do que nossas forças podem alcançar. O impossível não existe no reino de Deus quando colocamos nossa confiança em sua capacidade de agir em nossas vidas. A confiança no Espírito Santo é uma confiança que desafia os limites humanos, porque não é baseada nas nossas próprias capacidades, mas no poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo é a chave que nos conecta ao poder de Deus para fazer o impossível se tornar realidade. Ele nos ajuda a ver as situações sob a perspectiva divina, permitindo que nos movamos com coragem, fé e determinação, sabendo que Deus pode fazer o que parece ser impossível para nós. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo nos lembra que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Quando confiamos no Espírito Santo, acessamos esse poder infinito que vai além dos nossos pensamentos e orações. Ele é capaz de realizar coisas que nem sequer conseguimos imaginar. O Espírito Santo nos capacita a viver além dos limites da nossa compreensão e a experimentar a grandeza de Deus de maneiras que transcendem nossa realidade atual. A verdadeira confiança no Espírito Santo nos leva a superar as barreiras da dúvida, da incredulidade e do medo, permitindo que o poder de Deus atue de maneira ilimitada. Quando confiamos plenamente nele, não estamos mais limitados pelo que vemos ou pelo que sabemos, mas estamos sendo guiados por um poder sobrenatural que transforma nossa realidade. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas." O Espírito Santo nos capacita a fazer o que parecia impossível e, mais do que isso, ele nos guia para experimentar milagres ainda maiores do que aqueles que Jesus realizou. Essa é a promessa divina. Com a confiança no Espírito Santo, temos acesso a um poder que ultrapassa qualquer limite humano. Muitas vezes, nossos sonhos e desejos podem parecer além da nossa capacidade, mas a confiança no Espírito Santo nos dá a coragem de sonhar grande e agir com fé. O impossível se torna possível quando confiamos em Deus
e deixamos que o Espírito Santo nos guie além dos nossos próprios limites. Hoje, se você se sente paralisado pelos limites da sua própria vida, confiar no Espírito Santo pode ser a chave para liberar o poder de Deus em sua jornada. Ele não apenas te capacita a fazer o possível, mas te leva a realizar o impossível, porque o poder de Deus é maior do que qualquer limitação humana. O milagre da transformação é como a confiança no Espírito Santo nos cura. A transformação pessoal não acontece da noite para o dia. Em muitas áreas de nossa vida, carregamos feridas, traumas e limitações que nos impedem de viver plenamente o que Deus tem para nós. A cura e a transformação interior são um processo contínuo, mas um processo que começa com confiança no Espírito Santo. Quando colocamos nossa confiança nele, ele começa uma obra profunda de restauração em nosso ser. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo nos lembra: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A confiança no Espírito Santo é o que nos permite viver essa nova vida em Cristo. A transformação começa quando decidimos confiar que no poder do Espírito Santo nossas feridas podem ser curadas e nossas vidas podem ser restauradas. Quando entregamos ao Espírito as áreas da nossa vida que precisam de cura, ele começa a agir de forma sobrenatural, restaurando nossa saúde emocional, mental e até física. Muitas vezes, carregamos a bagagem de feridas passadas, lembranças de falhas e mágoas profundas que nos impedem de avançar. Mas quando confiamos no Espírito Santo, ele nos ajuda a perdoar, a liberar as ofensas e a curar as feridas do passado. A verdadeira transformação começa quando confiamos que ele pode fazer uma obra profunda em nosso interior, removendo o que é negativo e substituindo por sua paz, alegria e poder restaurador. O Espírito Santo não apenas cura o corpo, mas ele restaura o espírito e a alma, nos libertando das correntes da culpa, do medo e da tristeza. Quando a confiança é colocada nele, passamos a experimentar uma renovação constante, onde cada parte da nossa vida é tocada por sua ação transformadora. A confiança no Espírito nos permite ver as áreas que estavam endurecidas se tornarem moleculares de graça e cura. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, Deus promete: mas a ti restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Essa promessa se cumpre quando confiamos no Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes, pensamos que a cura só acontece em momentos de grande necessidade ou crise, mas a verdade é que a cura do Espírito Santo acontece em momentos de confiança, nas pequenas entregas do nosso coração a Ele. A transformação verdadeira acontece quando decidimos deixar o Espírito Santo tomar o controle das áreas mais profundas da nossa vida. Quando confiamos nele, não apenas somos curados das feridas do passado, mas também somos capacitados para caminhar em direção ao futuro com renovada força e esperança. Ele é o médico que cura a alma, o consolador que nos restaura nas áreas que mais precisamos. Lembre-se, a cura não é apenas um milagre instantâneo, mas um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo trabalha em nós, de dentro para fora, transformando-nos à imagem de Cristo. E essa transformação só é possível quando escolhemos confiar nele. À medida que confiamos, ele nos dá a força para perdoar, para deixar o passado para trás e para caminhar rumo a uma vida cheia de graça, liberdade e paz. Hoje, se você está carregando o peso de mágoas, traumas ou mesmo problemas de saúde, confie no Espírito Santo para trazer cura e transformação à sua vida. Ele tem o poder de restaurar aquilo que parece perdido e de transformar as áreas mais escuras da sua vida em luz e renovação. Quando você confiar nele,
o milagre da transformação começará a acontecer e você verá a plenitude da restauração divina em sua vida. O processo de confiança é como Deus te prepara para o milagre. Quando pensamos em milagres, nossa tendência é esperar que algo aconteça instantaneamente, algo que transcenda as leis naturais e mude radicalmente nossa realidade. No entanto, muitas vezes o milagre de Deus não acontece de forma instantânea, mas sim como parte de um processo. E é nesse processo que a confiança no Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Deus não apenas deseja realizar milagres em nossa vida, Ele também nos prepara para eles. O processo de confiança no Espírito Santo é um caminho que nos fortalece espiritualmente, nos capacitando a lidar com as bênçãos que Ele tem para nós. A confiança não é apenas uma preparação para o milagre, mas também para a transformação que Deus quer realizar em nosso coração. O Espírito Santo usa cada momento, cada desafio, cada passo da nossa jornada para nos moldar, para fortalecer nossa fé e para nos alinhar com o propósito de Deus para a nossa vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4, Paulo escreve: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança." A confiança no Espírito Santo muitas vezes é construída em meio a dificuldades e adversidades. É através dos processos de nossa vida que a confiança vai sendo refinada, como o ouro que passa pelo fogo para ser purificado. Quando confiamos no Espírito Santo, nos tornamos mais sensíveis ao seu trabalho em nós, e ele nos prepara passo a passo para a grande intervenção que está por vir. Em Gênesis capítulo 22, vemos a história de Abraão, que passou por um longo processo de fé e confiança. Deus o chamou para sacrificar seu filho Isaque. E mesmo em meio à dor e à dúvida, Abraão confiou plenamente em Deus. Este processo de confiança foi um treinamento para Abraão, preparando-o para um milagre ainda maior. Quando ele obedeceu, Deus providenciou o cordeiro como substituto, mostrando que o milagre de Deus muitas vezes vem no final de um processo de confiança e obediência. Às vezes, enquanto estamos esperando pelo milagre, podemos nos sentir como se estivéssemos apenas perdendo tempo. Mas, na verdade, Deus está nos preparando para receber aquilo que Ele tem para nós. O processo de confiança não é algo que ocorre em um único momento, mas ao longo do tempo. Cada momento de espera, cada desafio enfrentado com fé, nos prepara para a vitória que está à frente. A confiança é a chave que nos alinha com o plano de Deus. E enquanto confiamos, estamos sendo moldados e capacitados para viver o milagre da forma que Ele deseja. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a palavra de Deus nos diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Esse versículo nos lembra que a espera não é inútil. É um processo que nos fortalece. Quando confiamos no Espírito Santo, Ele nos capacita para esperar com paciência, enquanto nos prepara para o milagre de Deus. A confiança é o que nos dá forças para continuar, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Hoje, você pode estar passando por um processo que parece demorado, difícil ou até sem fim. Mas entenda que Deus está usando esse processo para te preparar para o grande milagre que está por vir. Confie no Espírito Santo para te guiar nesse caminho. Ele não está apenas esperando o momento certo para realizar o milagre, mas também está te moldando e te fortalecendo para que você esteja pronto para recebê-lo quando ele vier. De fé em fé e como aumentar sua confiança no Espírito Santo e ver milagres. A confiança no Espírito Santo não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma jornada em que nossa fé é construída e aprofundada, pouco a pouco.
cada passo de confiança é uma vitória espiritual. E à medida que crescemos, a nossa confiança no Espírito Santo também cresce. Isso nos permite não apenas ver milagres, mas viver uma vida cheia de milagres, pois, à medida que confiamos mais, o poder de Deus se manifesta de maneira mais plena. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Paulo afirma: porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A confiança no Espírito Santo cresce de fé em fé. Cada passo de confiança é um degrau que nos leva a um nível mais profundo de fé. Não estamos apenas esperando por um milagre, mas aprendendo a confiar mais a cada dia, crescendo em nossa capacidade de acreditar que Deus pode, de fato, fazer o impossível. A confiança no Espírito Santo é um processo que começa com pequenos passos de fé. E é através desses pequenos atos de confiança que vemos as intervenções de Deus em nossa vida. Cada oração, cada momento de rendição, cada escolha de confiar, vai construindo uma base sólida para ver o sobrenatural acontecer. O segredo está em não desanimar nos momentos de espera, mas permitir que cada dia de confiança nos leve a um novo nível de fé, até que a manifestação divina se torne uma realidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo nos ensina: porque andamos por fé e não por vista. Isso nos lembra que a confiança no Espírito Santo não se baseia no que vemos, mas no que acreditamos que Deus pode fazer, mesmo quando as circunstâncias ainda não mostram mudanças. Cada vez que escolhemos confiar, estamos fortalecendo nossa fé, e isso nos aproxima da realidade do milagre. A confiança não é algo que você tenha ou não tenha, mas algo que cresce com cada passo dado em fé. Um exemplo claro disso pode ser visto na história de Pedro, que andou sobre as águas em Mateus, capítulo 14, versículo 29. Quando Jesus disse a Pedro para vir até ele, Pedro deu o primeiro passo de fé, confiando que ele seria capaz de caminhar sobre as águas. A confiança que ele tinha no Espírito Santo o levou a fazer algo impossível. Mas quando Pedro começou a olhar para a tempestade ao seu redor, ele duvidou e começou a afundar. A confiança no Espírito Santo exige um foco constante em Jesus, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Como então podemos aumentar nossa confiança no Espírito Santo? O primeiro passo é aprender a cultivar uma vida de oração constante, onde podemos falar com Deus e ouvir sua voz. A oração fortalece a nossa fé e nos conecta com o poder de Deus. Em segundo lugar, mantenha-se em sua palavra. A Bíblia é o fundamento sobre o qual nossa confiança é construída. Quando nos enchemos da verdade da palavra de Deus, a confiança no Espírito Santo cresce, pois sabemos que Ele sempre agirá de acordo com suas promessas. E, finalmente, pratique a confiança em pequenos momentos do dia a dia. Não espere que o milagre aconteça de uma vez, mas comece confiando no Espírito em tudo o que você faz, e o milagre se manifestará. Hoje, se você deseja ver mais milagres em sua vida, comece a construir sua confiança passo a passo, todos os dias. Cada pequeno ato de fé vai preparar o caminho para que você experimente a plena manifestação do poder de Deus. A confiança cresce à medida que você avança, e ao final, você verá o milagre se concretizando em sua vida. Aumente sua confiança no Espírito Santo e prepare-se para os milagres que Ele está prestes a realizar. A confiança que libera o poder de Deus, sua hora de viver o milagre. Agora, ao chegar ao final dessa jornada sobre confiança no Espírito Santo, chegamos à parte mais importante: a decisão de confiar completamente em Deus, seja qual for a situação em que você se encontra.
Ao longo dos capítulos, exploramos como a confiança não é apenas um estado de espírito, mas uma atitude ativa de entrega, um caminho que nos leva a experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Se você entendeu a importância de confiar no Espírito Santo, sabe que a confiança é o que abre a porta para a ação sobrenatural de Deus. Cada passo de confiança é um ato de fé que move montanhas. Deus não quer que você viva mais um dia em dúvida ou incerteza. Ele deseja que você confie plenamente no poder do Espírito Santo e veja o impossível acontecer. O Espírito Santo é a chave para os milagres de Deus. Quando você se entrega à confiança, você está dizendo ao Senhor: eu creio que tu podes, mesmo quando não vejo, e confio que teu poder se manifestará na minha vida. O milagre começa quando você decide confiar. Não importa se é um milagre pequeno ou grande, o poder de Deus se move quando você confia no Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia nos afirma: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A confiança no Espírito Santo não é uma fé vazia ou um desejo ingênuo. Ela está firmada na certeza de que Deus ouve as nossas orações e, com base na sua vontade perfeita, ele responderá com sua intervenção divina. O milagre acontece quando confiamos no plano de Deus, sabendo que ele sempre sabe o que é melhor para nós. Chegou a hora de tomar uma decisão radical de confiar no Espírito Santo, independentemente das circunstâncias ao seu redor. O milagre que você precisa pode não ser o que você espera, mas será exatamente o que Deus sabe que você precisa. Deus deseja que você viva uma vida de confiança radical, onde Ele pode operar livremente. Ele quer que você experimente o poder sobrenatural em cada área da sua vida, seja no trabalho, no relacionamento familiar, nas finanças ou na saúde. Quando você coloca sua confiança no Espírito Santo, ele vai além das suas expectativas. Agora é o momento de fazer essa escolha. Confiar total e completamente no Espírito Santo. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, você saberá no fundo do seu coração que Deus está trabalhando e o milagre já está a caminho. A confiança é o que libera o poder de Deus para agir. E quando você confia no Espírito Santo, você começa a ver a transformação acontecer de maneira visível, porque Deus sempre responde à confiança genuína. Hoje, faça a escolha de confiar no Espírito Santo de forma incondicional. Ele está pronto para fazer milagres em sua vida. A confiança no Espírito Santo é a chave que libera o poder de Deus, permitindo que você viva o milagre que Deus preparou para você. Não há limites para o que Ele pode fazer quando você decide confiar no seu poder e em sua fidelidade. Agora é a sua vez de experimentar o milagre. Confie, e o Espírito Santo começará a mover-se poderosamente em sua vida.